O que você faria se seu filho gritasse papai para um mendigo na rua? Continue lendo para descobrir como uma empresária milionária teve sua vida transformada por uma semelhança impossível. Helena Carvalho ajustou o blazer Armani enquanto observava pela janela panorâmica do 25º andar a movimentação caótica de São Paulo. Aos 42 anos, ela havia construído um império no setor de tecnologia, transformando uma pequena startup em uma das maiores empresas de software do país. Sua mesa de mogno estava repleta de contratos milionários, mas seus olhos cansados refletiam um vazio que dinheiro algum conseguia preencher. 5 anos. 5 longos anos desde que Ricardo havia partido, deixando um buraco no peito de Helena, que ela tentava desesperadamente preencher com trabalho e ainda mais trabalho. Reuniões das 7 às 22 horas, viagens internacionais constantes, aquisições de empresas, qualquer coisa para não ter tempo de sentir a dor lancinante da saudade. Mamãe, você vai trabalhar de novo hoje? A voz doce de Sofia ecoou pela sala executiva, fazendo Helena se virar da janela. Sua filha de 8 anos estava parada na porta, vestindo o uniforme da escola particular mais cara de São Paulo, mas com uma expressão que não combinava com todo aquele luxo, uma tristeza prematura que partia o coração de Helena todos os dias. Sofia, o que você está fazendo aqui, meu amor? Não deveria estar com a babá? A tia Ana disse que você não vem em casa há 3 dias. É verdade? Helena sentiu o peito apertar. Era verdade. Havia dormido no escritório 3 noites seguidas, completamente imersa em uma fusão empresarial complexa. Sofia tinha razão em estar confusa e magoada. Mamãe tem muito trabalho importante, querida. Você entende, né? Sofia caminhou até a poltrona executiva e subiu no colo da mãe. Um gesto que costumava derreter qualquer tensão que Helena carregava. Mamãe, você lembra quando o papai brincava comigo de fim de semana? Vocês dois ficavam comigo o dia todo. A menção a Ricardo fez Helena fechar os olhos. Sofia estava certa. Antes do acidente, eles eram uma família de verdade. Ricardo a obrigava a desligar o notebook aos sábados, inventava programas simples como ir ao parque ou visitar o centro da cidade. Princesa, ele dizia, dinheiro a gente faz na segunda-feira. Sábado é dia de família. Sofia, que tal fazermos algo especial hoje? Helena disse impulsivamente, surpreendendo a si mesma. Vamos passear pelo centro da cidade, como fazíamos com seu pai. Os olhos de Sofia se iluminaram pela primeira vez em semanas. Sério, mamãe? Você não vai trabalhar? Helena olhou para a pilha de documentos sobre a mesa, depois para o rostinho esperançoso da filha. Não vou trabalhar. Hoje é dia da Sofia. Posso escolher onde vamos? Pode escolher tudo. Sofia bateu palmas animadamente. Quero ir na rua 25 de março e tomar sorvete na praça e ver os artistas de rua. Helena sorriu, um sorriso genuíno que há muito tempo não visitava seu rosto. Então vamos, mas primeiro mamãe precisa trocar de roupa. Esse salto alto não serve para caminhada. Enquanto se dirigiam ao elevador executivo, Helena sentiu uma sensação estranha, como se estivesse prestes a quebrar uma rotina que a mantinha funcionando, mas também a mantinha prisioneira. Não imaginava que aquela decisão aparentemente simples de passar um sábado com a filha mudaria suas vidas para sempre. Mamãe, Sofia disse no elevador, você acha que o papai fica feliz quando estamos juntas? Helena apertou a mão pequena da filha. Tenho certeza que sim, meu amor. E você já usou o trabalho para fugir de uma dor profunda? Se já se refugiou no sucesso para esquecer uma perda, comente refúgio abaixo. Às vezes, o que parece força é só uma forma de não enfrentar a realidade. 2 horas depois, Helena e Sofia caminhavam pelas ruas movimentadas do centro de São Paulo. Helena havia trocado o terno executivo por jeans e tênis, sentindo-se estranhamente leve, sem a armadura corporativa que usava todos os dias.
Sofia pulava ao seu lado, radiante por ter a mãe só para ela. Mamãe, olha quantas pessoas! Sofia apontava animadamente para a multidão que se movia em todas as direções. É igual a um formigueiro gigante. Helena sorriu, lembrando-se de como Ricardo costumava fazer a mesma observação. Ele adorava a energia do centro da cidade. Dizia que ali ele se sentia conectado com o Brasil real, longe das bolhas de luxo onde viviam. Elas estavam atravessando um cruzamento movimentado, próximo à Estação da Luz, quando o semáforo fechou, obrigando-as a parar na esquina. Como em qualquer grande centro urbano, havia moradores de rua nas proximidades, alguns pedindo esmola, outros simplesmente tentando se proteger do sol debaixo de marquises. Helena normalmente evitava olhar diretamente para essas situações, não por falta de compaixão, mas porque sua vida havia se tornado tão compartimentalizada que ela simplesmente não processava mais esse tipo de realidade. Sua mente estava sempre focada em planilhas, reuniões, estratégias corporativas, mas Sofia não tinha esses filtros. Mamãe, olha o papai! O grito da menina cortou o ar como um raio, fazendo Helena gelar instantaneamente. Sofia havia soltado sua mão e corria em direção a um homem sentado na calçada, encostado numa parede de tijolos sujos. Helena sentiu o mundo girar. Seus olhos focaram no homem que havia chamado a atenção de Sofia, e por um momento ela achou que estava tendo uma alucinação. O homem era fisicamente idêntico a Ricardo. Não simplesmente parecido, idêntico. A mesma altura, mesmo porte físico, mesma cor de cabelos escuros levemente ondulados, mesmo formato de rosto. Até a barba por fazer seguia o mesmo padrão que Ricardo mantinha nos finais de semana relaxados em casa. Sofia, pare! Helena gritou, correndo atrás da filha, mas as pernas pareciam não responder adequadamente. Ela estava em choque. O homem, assustado com a criança correndo em sua direção, se levantou rapidamente. Estava vestindo roupas surradas, mas limpas. Carregava uma mochila velha e tinha a pele bronzeada de quem passa muito tempo ao sol. Quando ele se endireitou completamente, Helena precisou se apoiar numa árvore próxima para não cair. A altura era exatamente a mesma de Ricardo. O corpo, a postura, até a forma como ele inclinou a cabeça confuso era idêntica. Sofia, volte aqui! Helena conseguiu chegar até a filha e segurá-la pelo braço mais delicadamente. Mamãe, é o papai. Você não está vendo? Sofia lutava para se libertar e abraçar o homem. O mendigo olhou para Helena com olhos que eram exatamente da mesma cor dos olhos de Ricardo, um castanho dourado que ela havia amado tanto. Ele parecia tão confuso quanto ela. Desculpe, o homem disse com voz suave e educada. A menina me confundiu com alguém. Até a voz tinha o mesmo timbre. Helena estava respirando com dificuldade, sentindo uma mistura de pânico e algo que não conseguia definir. Várias pessoas na rua haviam parado para observar a cena, algumas comentando baixinho sobre a semelhança impressionante. Não é possível, Helena murmurou para si mesma. Mamãe, por que você está chorando? Sofia perguntou, notando as lágrimas que começavam a escorrer pelo rosto da mãe. Helena nem havia percebido que estava chorando. Limpou o rosto rapidamente, tentando recuperar a compostura, mas não conseguia parar de olhar para aquele homem que parecia ser uma versão alternativa de seu falecido marido. Qual é o seu nome? Ela perguntou, surpreendendo a si mesma com a própria coragem. João, ele respondeu hesitante. João Santos, e a senhora não precisa se preocupar. Eu não vou incomodar vocês. A menina só me confundiu. João, Helena, repetiu, o nome ecoando estranhamente em sua mente. Sofia olhava de sua mãe para João, claramente confusa sobre por que os adultos estavam agindo de forma tão estranha. Para ela era simples. Aquele homem era idêntico ao pai que ela via nas fotos todos os dias. Mamãe, Sofia sussurrou, você também viu que ele é igual ao papai, né? Helena assentiu lentamente, incapaz de negar o óbvio. A semelhança não era apenas impressionante,
era assombrosamente perfeita. Helena permaneceu parada por vários minutos, estudando cada detalhe do rosto de João Santos, como se estivesse tentando encontrar alguma diferença que provasse que aquilo era apenas sua imaginação. Mas não havia diferenças. A estrutura óssea, o formato dos olhos, até a pequena cicatriz na sobrancelha esquerda que Ricardo tinha desde criança, tudo estava lá. Meu Deus, ela murmurou, levando a mão à boca. João notou o estado de choque dela e se aproximou cuidadosamente. Senhora, a senhora está bem? Quer que eu chame alguém? A preocupação genuína na voz dele fez Helena se lembrar ainda mais de Ricardo, que sempre se preocupava primeiro com os outros, mesmo em situações difíceis. Eu estou bem, Helena conseguiu dizer. É que você é assustadoramente parecido com meu falecido marido. João baixou os olhos com respeito. Sinto muito pela sua perda. Acontece às vezes pessoas se parecerem. Já me disseram isso antes. Não é só parecido. Sofia interrompeu com a honestidade brutal das crianças. Você é igualzinho ao meu papai. Igualzinho mesmo. João se ajoelhou para ficar na altura de Sofia, um gesto que fez o coração de Helena disparar porque era exatamente o que Ricardo fazia quando conversava com a filha. Como era seu papai, princesa? João perguntou gentilmente. Ele era alto como você, tinha cabelo como o seu e sorria igual você está sorrindo agora. Sofia respondeu, tocando no rosto barbudo de João sem nenhuma hesitação. Helena observou a interação com uma mistura de fascinação e terror emocional. Sofia estava reagindo a João exatamente como costumava reagir a Ricardo, com confiança imediata e carinho natural. João, Helena disse, tentando manter a voz firme, você tem família? Onde mora? João se levantou, uma sombra passando pelo rosto. Não tenho endereço fixo no momento, estou passando por algumas dificuldades. Há quanto tempo está na rua? 3 anos. Helena sentiu um aperto no peito. 3 anos. Quase o mesmo tempo desde que Ricardo havia morrido. O que você fazia antes? Era engenheiro, especialista em sistemas hidráulicos. João parou, depois acrescentou. Trabalhava numa empresa de construção civil. Mas Helena sentiu as pernas fraquejarem novamente. Ricardo também era engenheiro. João, ela disse impulsivamente. Você gostaria de tomar um café conosco? Há uma padaria ali na esquina. João hesitou, claramente surpreso com o convite. Senhora, eu agradeço, mas não quero causar constrangimento. Eu entendo que minha aparência atual não é adequada para... Por favor, Helena interrompeu. Minha filha claramente se conectou com você e eu gostaria de conversar um pouco mais. Sofia puxou a mão de João. Vem, você pode me contar histórias. João olhou para a menina, depois para Helena e algo em seus olhos se suavizou. Se não for incômodo para as senhoras, não é incômodo nenhum. Eles caminharam os poucos metros até a padaria, Helena ainda tentando processar a situação surreal. Pessoas na rua continuavam olhando. Algumas claramente intrigadas pela semelhança que era impossível de ignorar. Na padaria, Helena insistiu para que João pedisse o que quisesse. Ele pediu apenas um café simples, mas Helena ordenou um sanduíche completo, suco e um pedaço de bolo. Eu não preciso de tudo isso, João protestou. Quando foi a última vez que você fez uma refeição completa? Helena perguntou diretamente. João ficou em silêncio, confirmando suas suspeitas. Enquanto esperavam o pedido, Sofia bombardeou João com perguntas sobre onde ele morava, o que fazia durante o dia, se ele gostava de desenho animado. João respondia com paciência infinita, demonstrando um carinho natural por crianças que era mais uma semelhança dolorosa com Ricardo. João, Helena disse quando Sofia se distraiu colorindo um desenho que a garçonete havia dado. Me fale sobre sua família. O rosto de João se fechou ligeiramente. Não há muito o que falar. Você tem filhos? Tinha, ele disse baixinho. Uma filha. Mas perdi a guarda quando as coisas ficaram difíceis. Helena sentiu seu coração se partir. Que idade ela tem? 10 anos agora. Se chama Beatriz. Sofia olhou para cima do desenho. Beatriz é um nome bonito. Ela é...
Sua princesa? João sorriu pela primeira vez desde que se conheceram, e Helena teve que segurar o balcão da mesa para não cair da cadeira. Aquele sorriso era absolutamente idêntico ao sorriso de Ricardo. Era minha princesinha. João respondeu suavemente. Assim como você é da sua mamãe. Inacreditável essa semelhança. Você já encontrou alguém que parecia impossivelmente com uma pessoa querida? Se já viveu algo assim, comente semelhança abaixo. Às vezes o destino nos surpreende de formas inexplicáveis. Depois que João terminou de comer, e Helena notou que ele comeu devagar, saboreando cada pedaço como quem não tinha certeza de quando seria a próxima refeição, ela se sentiu compelida a ouvir sua história completa. João, se não for muito doloroso, gostaria que me contasse o que aconteceu. Como você acabou na rua? João olhou para Sofia, que estava concentrada em seu desenho. Depois, suspirou profundamente. Há 5 anos, eu era um homem normal, casado com minha esposa Lúcia há 15 anos, pai da Beatriz, trabalhando na mesma empresa há 12 anos. Tínhamos uma casa simples, mas confortável em Osasco, planos para o futuro. Helena escutava em silêncio, notando que até a forma como João organizava seus pensamentos era similar à de Ricardo. Lúcia começou a sentir dores estranhas no abdômen. Primeiro pensamos que era gastrite, estresse do trabalho, mas as dores pioraram. Quando finalmente conseguimos fazer exames completos, João pausou, lutando contra a emoção. Era câncer de ovário, estágio avançado. Meu Deus, Helena murmurou. O plano de saúde negou vários tratamentos. Disseram que eram experimentais, muito caros. Eu vendi o carro, peguei empréstimos, fiz um segundo financiamento da casa. Qualquer coisa para tentar salvá-la. Sofia olhou para cima, sentindo a tensão na voz dos adultos. Tio João está triste? Um pouquinho, princesa. João respondeu, forçando um sorriso. Mas fica tudo bem. Helena fez um sinal para Sofia continuar desenhando e gesticulou para João prosseguir. Lúcia lutou por 2 anos. 2 anos de quimioterapia, cirurgias, esperança e desespero. Gastei todas nossas economias, vendi tudo que tínhamos de valor. No final, não foi suficiente. João limpou discretamente uma lágrima. Ela morreu numa terça-feira de manhã. Segurou minha mão e disse para eu cuidar bem da Beatriz. Helena sentiu o próprio peito apertar, lembrando-se de suas últimas palavras com Ricardo antes dele sair de casa naquela manhã fatídica. O que aconteceu depois? A família da Lúcia me culpou pela morte dela. Disseram que se eu fosse um homem, de verdade, teria conseguido dinheiro para tratamentos melhores. A mãe da Lúcia entrou na justiça pedindo a guarda da Beatriz, alegando que eu não tinha condições financeiras nem emocionais para cuidar de uma criança. João pausou para beber um gole de café. Ela não estava completamente errada. Eu entrei em depressão profunda. Parei de ir trabalhar, não conseguia nem sair da cama há alguns dias. Perdi o emprego, não consegui pagar as dívidas que havia feito. O banco tomou a casa. E sua filha foi morar com os avós maternos em Campinas. Eles me proibiram de visitá-la. Disseram que eu era uma influência negativa, que precisava consertar minha vida antes de ter direito de ver minha própria filha. Helena estava horrorizada. Isso foi há 3 anos? Exato. Tentei por um tempo viver em pensões baratas, buscando emprego, mas estava tão acabado emocionalmente que ninguém me contratava. Acabei na rua. Sofia havia parado de desenhar e estava escutando, embora Helena duvidasse que ela compreendesse completamente a tragédia que estava sendo narrada. João, Helena disse cuidadosamente, você mantém contato com sua filha? Tento ligar para ela uma vez por mês de telefones públicos, mas os avós controlam tudo. Ela mal pode falar comigo. A voz de João se quebrou. Minha própria filha está começando a me esquecer. Isso é terrível. O pior é que eu entendo o lado deles. Que tipo de pai sou eu? Morador de rua, sem emprego, sem dignidade. Talvez Beatriz esteja melhor mesmo longe de mim. Não diga isso, Helena disse firmemente, surpreendendo a si mesma com a veemência. Você perdeu sua esposa,
suas economias, sua casa, mas isso não faz de você menos pai. João a olhou com gratidão, misturada com surpresa. Sofia, que havia escutado parte da conversa, se levantou da cadeira e foi abraçar João. Tio João, você pode ser meu papai emprestado? A pergunta inocente da criança fez tanto João quanto Helena se emocionarem profundamente. Sofia, Helena disse suavemente, o tio João tem a própria filha. Mas ela está longe, Sofia raciocinou com a lógica simples das crianças. E o meu papai está no céu, a gente pode dividir. João abraçou Sofia e Helena viu lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto dele. Era a mesma expressão de ternura paternal que ela via em Ricardo quando ele brincava com Sofia. Naquele momento, Helena tomou uma decisão que mudaria todas suas vidas. João, Helena disse após Sofia voltar para seu desenho, o que você diria se eu oferecesse uma oportunidade para você reconstruir sua vida? João a olhou com ceticismo. Senhora, eu agradeço a compaixão, mas não aceito caridade. Não estou falando de caridade. Estou falando de trabalho. Que tipo de trabalho? Helena respirou fundo, sabendo que estava prestes a tomar uma decisão que todos ao seu redor considerariam impulsiva ou mesmo perigosa. Minha empresa desenvolve software para empresas de engenharia. Precisamos de alguém com conhecimento prático em sistemas hidráulicos para consultorias técnicas. Você teria qualificações para isso? João piscou várias vezes, como se não tivesse certeza de ter ouvido corretamente. Sim, tenho experiência em sistemas hidráulicos. Mas, senhora, eu estou morando na rua há 3 anos. Nenhuma empresa me contrataria. Minha empresa me contrataria. Helena disse simplesmente, eu não entendo. João, eu sou Helena Carvalho, CEO da Carvalho Tech Solutions. Se eu quiser contratar alguém, eu contrato. João ficou em silêncio por um longo momento processando a informação. Você está oferecendo trabalho para um completo estranho porque sua filha me confundiu com seu marido? Helena considerou a pergunta honestamente. Partly, mas também porque vejo em você alguém que foi derrubado pela vida, não por falta de caráter ou competência, e porque, ela hesitou, porque minha filha não se conecta com pessoas facilmente desde que perdeu o pai. E ela se conectou com você imediatamente. Sofia olhou para cima. Mamãe, o tio João vai trabalhar com você? Se ele quiser, Helena respondeu. Eu quero. Sofia bateu palmas. Assim você não vai trabalhar tanto e pode brincar mais comigo. João riu, o primeiro riso genuíno que Helena havia ouvido dele. Novamente, o som era assombrosamente similar ao riso de Ricardo. João, Helena continuou, não estou oferecendo isso por pena. Estou oferecendo porque acredito que você merece uma segunda chance. E porque, honestamente, eu e Sofia precisamos de companhia positiva em nossas vidas. Mas eu não tenho onde morar, roupas adequadas para trabalho. Isso tudo se resolve. Conheço um apartamento mobiliado que você pode alugar por um preço simbólico até se estabelecer. Quanto às roupas, é só uma questão de ir às compras. João balançou a cabeça em descrença. Por que você faria isso por mim, Helena? Olhou para Sofia, que estava colorindo desenhos de uma família feliz, depois de volta para João. Porque há 5 anos, quando meu marido morreu, eu me fechei para o mundo. Enterrei-me no trabalho e esqueci como viver. Hoje, pela primeira vez em anos, minha filha me pediu para sair de casa. E encontramos você. Talvez não seja coincidência. Eu não quero ser substituto do seu marido, João disse cuidadosamente. E eu não estou procurando substituto. Helena respondeu. Estou procurando seguir em frente. E acho que você também está. João ficou em silêncio por vários minutos, olhando para as próprias mãos calejadas pelo tempo na rua. Se eu aceitar, ele disse finalmente, seria com a condição de que tudo seja profissional. Trabalho honesto por salário honesto. Nada de favores ou pena. Concordo completamente. E eu gostaria de tentar reconquistar a guarda da minha filha, ou pelo menos direito de visitação regular.
Posso te colocar em contato com advogados excelentes. Sofia, que havia escutado a conversa, se levantou e estendeu a mão para João como uma pequena executiva. Então está fechado, tio João. João olhou para a mão pequena estendida, depois para Helena, que assentiu encorajadoramente. Está fechado, princesa. Eles apertaram as mãos solenemente, selando um acordo que nenhum deles imaginava como mudaria suas vidas. Que transformação! Linda, você acredita que ajudar outros pode curar nossa própria dor? Se já experimentou isso, comente cura abaixo. 6 meses depois, Helena estava em seu escritório quando bateram na porta. Entre, ela disse, sem levantar os olhos dos relatórios financeiros. Bom dia, chefe. Helena sorriu ao ouvir a voz familiar. João entrou vestindo um terno azul marinho bem cortado, carregando uma pasta de documentos técnicos. A transformação havia sido impressionante. Limpo, bem vestido e confiante, ele parecia um executivo bem-sucedido. Bom dia, João. Como foi a reunião com a construtora Mendes? Fechamos o contrato. Eles ficaram impressionados com o projeto de otimização do sistema hidráulico. Vai economizar cerca de R$300 mil na obra. Helena assentiu com aprovação. João havia se provado um funcionário excepcional, trazendo conhecimento prático que complementava perfeitamente o lado tecnológico da empresa. E como está Beatriz? O rosto de João se iluminou. Vai passar o final de semana comigo. Os avós finalmente concordaram com visitação regular depois que viram que eu estava estável novamente. A luta legal pela reaproximação com a filha havia durado 4 meses, mas com a ajuda dos advogados que Helena havia indicado e a comprovação de que João estava reconstruindo sua vida, o juiz havia determinado um cronograma gradual de reaproximação. Sofia está animada para conhecer ela? Está. Planejou o programa todo, zoológico, cinema, parque. Ela disse que quer ensinar Beatriz a desenhar. Helena sorriu. A amizade entre Sofia e João havia evoluído naturalmente para algo similar a uma relação pai-filha, mas sem nunca desrespeitar a memória de Ricardo. João havia sido cuidadoso em estabelecer que não estava tentando substituir ninguém, apenas oferecendo uma presença positiva na vida da menina. João, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você é feliz? João se sentou na cadeira em frente à mesa de Helena. Sabe, Helena, há 6 meses eu estava convencido de que minha vida havia acabado, que eu era um fracasso como pai, como marido, como homem. Dormir na rua te faz acreditar que você não vale nada. E agora? Agora eu acordo todas as manhãs com propósito. Tenho trabalho que valoriza minhas habilidades. Estou reconquistando minha filha e... Ele hesitou. E ajudei uma família maravilhosa a curar algumas feridas, assim como vocês me ajudaram a curar as minhas. Helena sentiu os olhos marearem. Era verdade. A presença de João havia trazido uma leveza à casa que não existia desde a morte de Ricardo. Sofia estava mais alegre, menos ansiosa. E Helena havia redescoberto o prazer de chegar em casa, de jantares em família, de programas, e simples nos finais de semana. João, ela disse, quero te contar algo que nunca disse para ninguém. O quê? O dia em que conhecemos você, eu estava pensando em vender a empresa e me mudar para outro país com Sofia. Achava que fugir das memórias seria a solução. João ficou surpreso. E por que não fez? Porque você me lembrou de que é possível reconstruir sem fugir. É possível honrar o passado sem ser prisioneiro dele. Naquele momento, Sofia apareceu na porta do escritório, como fazia todas as tardes depois da escola. Tio João, você já terminou de trabalhar? Terminei agora, princesa. Sofia correu para abraçá-lo, um ritual diário que sempre aquecia o coração de Helena. Mamãe, a Beatriz vai gostar da gente? Tenho certeza que sim, amor. E o tio João vai morar sempre pertinho da gente? Helena e João trocaram olhares. Essa era uma conversa que eles vinham adiando há semanas. Sofia, Helena disse cuidadosamente. O tio João tem a própria casa, a própria vida. Mas vocês são amigos, né? Amigos ficam sempre juntos.
João se ajoelhou para ficar na altura de Sofia. Princesa, eu sempre vou ser seu amigo, sempre. Não importa onde eu more ou o que aconteça. Você salvou minha vida, sabia? Como? Você me viu quando eu estava invisível. Me fez lembrar que eu ainda podia ser importante para alguém. Sofia considerou isso seriamente. Então nós salvamos um ao outro? Exatamente. Naquela noite, durante o jantar que João havia cozinhado, ele era um excelente cozinheiro, mas uma habilidade que havia redescoberto. Helena observou a cena. Sofia contando animadamente sobre seu dia na escola, João ouvindo com interesse genuíno, os dois rindo de piadas internas que haviam desenvolvido. Não era a família que ela havia perdido com Ricardo. Era algo diferente, mas igualmente valioso. Uma família escolhida, construída sobre segundas chances e amor, que cresceu da compaixão. Helena, João disse depois que Sofia foi para o quarto fazer lição de casa. Quero que saiba que estes têm sido os melhores meses da minha vida em anos. Para nós também, João. E quero que saiba que, independente de como nossa amizade evolua, você e Sofia sempre terão um lugar especial na minha vida. Helena sorriu. O sentimento é mútuo. Pela janela da sala de jantar, ela podia ver Sofia no quarto, falando animadamente com uma foto de Ricardo que mantinha na mesa de estudos, provavelmente contando ao pai sobre o novo amigo que havia encontrado. Helena não acreditava em sinais ou intervenção divina, mas também não podia negar que encontrar João naquele dia havia sido exatamente o que ela e Sofia precisavam. Às vezes, pensou, a cura vem da forma mais inesperada, através da decisão de abrir o coração para ajudar alguém que precisa ainda mais de cura do que nós. O que você achou desta história de coincidências e recomeços? Comente qual momento mais te emocionou. Deixe seu like se você acredita que pequenos gestos podem transformar vidas. Siga nosso canal para mais histórias que mostram como a compaixão pode curar feridas profundas. Ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos inspiradores.